Salve, salve, gatinhos e gatinhas, porquinhos e porquinhas, tudo bem? Depois de muito tempo, depois de uma saudade imensa, estamos voltando aqui com a Porco Station, mas tivemos alguns problemas técnicos, mas enfim, voltamos sempre com a empolgação de sempre, com sempre a qualidade e a resenha que sempre nos acompanhou, né? Enfim, estou aqui, né, os três mosqueteiros, vamos dizer assim, né? Eu, o Gui Colucci, tem o Três Zé Abib porquinhos, Gui. também, os três porquinhos, verdade. O Zé Abib, Monstrão, e o Luquinhas, Lucas Couto também aqui comigo para fazer essa resenha aí a respeito do final do Campeonato Brasileiro. E aí, Coutinho, bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá, parceiro? Tudo certo, Gui, tudo certo, Zé, saudações palestrinas para todo mundo. Olha, eu tô aliviado que o Campeonato Brasileiro acabou, viu? Porque nessas últimas rodadas, a grande verdade é que o Campeonato Brasileiro serviu de, cara, uma trilha sonora perfeita para você arrumar os documentos, para você tricotar alguma coisa, digitar alguma coisa que você precisa, fazer imposto de renda, porque, sinceramente, o Palmeiras largou a mão no Campeonato Brasileiro há muito tempo, o torcedor largou a mão do Campeonato Brasileiro há muito tempo, finalmente acabou, agora o foco total nas finais da Copa do Brasil, né? O primeiro jogo já nesse domingo, depois no outro. Então é isso, né? O ano de 2020 está finalmente acabando, galera. Finalmente. E, ô Zé, o negócio que eu fico pensando assim, né? São os rivais falando, perdeu pro Corinthians, empatou com o Botafogo. Às vezes eu olho e eu penso, meu, os caras são desmiolados, né? Palmeiras atual campeão paulista, atual campeão da Libertadores, se preparando para uma final da Copa do Brasil, os caras vêm zoar que eu perdi pro Coritiba com o time C. Não é possível, né? Ainda bem que o brasileiro acabou, né, Zezinho? Eles têm que achar algum jeito. Primeiro eu vou dar saudações para vocês dois, meus queridos. Estava morrendo de saudade de gravar aqui com vocês. E agora a gente volta novamente aí para mais uma decisão do Palmeiras junto com a Pork Station. É isso aí, ó. A gente já, em outras vezes, a gente falava que o Palmeiras evitou que o Corinthians fosse campeão esse ano, ganhando o Paulista em cima deles, evitou que o São Paulo, de uma certa forma, fosse campeão brasileiro, o que matematicamente se concretizou no jogo contra nós, aquele empate semana passada, e evitou que o Santos fosse campeão da Libertadores, ganhando a final em cima deles. Então nós evitamos que os nossos três rivais fossem campeões esse ano. Então eles têm que achar algum motivo, mundial, ou perder para Coritiba, perder para Botafogo, tem que achar alguma coisa para falar, porque realmente o ano que o Palmeiras fez e faz até agora é espetacular. Uma coisa rara, bem rara, eu diria, que é a primeira vez que acontece neste século, os grandes rivais, Corinthians e Palmeiras, um deles ficar à frente em todos os campeonatos que disputa do outro. É a primeira vez que acontece com o Palmeiras desse século, com o Corinthians já aconteceu uma vez em 2002 desse século. E esse ano o Palmeiras conseguiu isso, ficou na frente do Corinthians brasileiro, ganhou o Paulista em cima do Corinthians, ganhou a Libertadores, está na final da Copa do Brasil, e além de outros campeonatos que o Corinthians disputa, como o Mundial, a Supercopa do Brasil, enfim, nos campeonatos em que os dois disputam, o Palmeiras ficou na frente do Corinthians. Então os rivais têm que achar algum motivo besta aí para tentar fazer aquela brincadeira saudável com nós palmeirenses, mas que a gente sabe que não vai realmente nos abalar, que esse ano foi espetacular. E era isso que eu ia falar, Zé. Que temporada que o Palmeiras teve, né? Ela pode ser fechada com chave de ouro, como eventual vitória na Copa do Brasil, que assim, na minha opinião, é 50-50. O Grêmio tá num momento meio ruim, o Palmeiras também a gente não sabe direito, não vem de boas apresentações. Então assim, o Palmeiras pode fechar a temporada literalmente com uma tríplice coroa, com a coroa de ouro, né? Mas enfim, assunto para outro momento, porque agora a gente tá falando de Brasileirão, né? E no Brasileirão, o Palmeiras ele terminou em sétimo. Aí, aquele cara, né, que veio de Marte, vai falar, porra, meu, com Crefisa, com Arena, com investimento, vai terminar em sétimo. Mas a bem da verdade, né, o Couto até já disse, o Palmeiras jogou o segundo turno praticamente inteiro com o campeonato largado, né? Palmeiras fecha aqui com 58 pontos, 15 vitórias, 13 empates. Esse é o saldo do Lucha, né? 10 derrotas, que é uma coisa, na minha opinião, um pouquinho excessiva. Mas se a gente for parar para pensar que o segundo turno inteiro o Palmeiras praticamente largou mão, ok,
aceitável, né? 51 gols pró, 37 gols contra, uma ótima defesa do Palmeiras, só não é tão boa quanto a do Internacional, a do Inter tem 35 gols sofridos, um saldo de gols de 14. Pô, eu acho que tá ótimo pro time que ganhou o Paulista, ganha a Libertadores e largou mão do segundo turno do Brasileiro. É o que a gente falou já faz um bom tempo, né? O Palmeiras deslizou muito com o Luxemburgo, empatou demais, perdeu uns jogos nada a ver, e esses pontos fizeram muita falta, né, Couto? Ah, sim, Gui. A gente tem que lembrar que o começo de campeonato do Palmeiras não foi bom, né? Perdemos muitos jogos, empatamos muitos jogos bobos, que tínhamos a vitória na mão. Talvez se a gente não tivesse tido aqueles resultados com o Lucha, o Palmeiras teria sim brigado, né, em todas as frentes, teria chegado nesse segundo turno com uma pontuação um pouco maior e na classificação final também. Só que aí eu entro aqui nesses ICs da história. Talvez se o Palmeiras tivesse com uma pontuação tão boa, realmente brigando por título, não teria tirado tanto o pé do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, talvez não teria ganho a Libertadores, porque o foco teria sido bem dividido. Então, eu gosto de pensar assim, se a gente ficar pensando no IC, o Guilherme podia ter nascido Joaquina, o Zé podia ter nascido na Tailândia, eu podia ser médico, a gente não estaria aqui, mas são os ICs da vida, o concreto, né? É isso aí. Fazer uma temporada maravilhosa e as Copas, que eram um grande objetivo, a gente está aí, né? Ganhamos uma, a outra estamos na final. Então, foi um Campeonato Brasileiro ótimo, até eu vou dizer, porque atendeu as expectativas. E, ô Zé, o que eu ia relembrar, né, é que um tempo atrás, eu não me lembro, acho que foi vídeo que a gente falou, ou podcast, não sei, porque a PorcoStation é completa, né? Então você pode seguir o nosso podcast, o PorcoCast, no Spotify, enfim, pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar comentário, curtir, o like, enfim, eu não lembro onde que a gente falou, mas no começo do Abel, Zé, eu lembro que a gente fechou um pacto aqui. Nós três, acho que o Nico não tava, né? A gente fechou um pacto e a gente chegou e falou, ó, se chegar na semifinal da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e fechar no G4 do Brasileiro, tá ótimo. Tendo um bom desempenho, né, jogando bem, tendo uma ideia de jogo, tal, tendo uma perspectiva, superou todas as nossas expectativas, né, Zé? É isso aí, eu lembro bem daquele vídeo que a gente fez, a gente entrou meio que num consenso que se a gente fosse bem em todos os campeonatos e ainda conseguisse classificar para a Libertadores, seria um ano, assim, espetacular, considerando que o Abel chegou, né, em outubro, ano de pandemia, muitos jogos, não tem tempo de conhecer o elenco, e a gente acabou sendo campeão da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e ficamos em sétimo, mas querendo ou não, ficamos 13 pontos atrás do líder. São pontos bobos que o Palmeiras perdeu, dava sim para ser campeão. É uma utopia a gente pensar que o time vai ganhar os 3 campeonatos. Se a gente excluir o Flamengo do ano passado, que foi um caso à parte, a gente lembra os outros campeões da Libertadores brasileiros, como foram no Brasileirão, foram mais ou menos junto com o Palmeiras. O Corinthians em 2012 não terminou o Brasileiro bem, o Santos em 2011, que tinha um grande time, não terminou o Brasileiro, se não me engano, acabou lá em 9º. O Galo em 2013, a mesma coisa. O Grêmio em 2017 abdicou do Brasileiro, assim como o Palmeiras fez. E a gente tem que lembrar que, além disso, a gente ainda está na final da Copa do Brasil. É raríssimo isso, um time ser campeão de 2 campeonatos major, como dizem os americanos, assim, na mesma temporada, né? Então, a temporada, para terminar dizendo no que você começou sobre o Abel, extrapolou demais as nossas expectativas, né? A gente bobos, né? A gente achava, ele não vai ganhar campeonato, vai terminar bem o Brasileirão. A gente acabou se equivocando um pouquinho, a gente foi campeão do título mais importante que um clube sul-americano pode ser campeão, e finalista de um outro campeonato importante, e querendo ou não, estamos numa posição boa, para não dizer regular, do Brasileirão. Tá ótimo, cara, tá ótimo. Terminamos na primeira página, assim, sem querer ser malvado aqui nem nada. Pô, o Corinthians, ele terminou o Brasileiro na segunda página. E assim, exato. O Corinthians, ele foi eliminado cedo na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Ele foi eliminado cedo na Copa do Brasil. Tudo bem, não tô comparando investimento, time, momento, nem nada. Mas, assim, o Corinthians é o nosso grande rival. E a gente terminou
Sim, a gente, sem olhar para o Campeonato Brasileiro, terminou na frente dos caras. O Palmeiras ficou a 10 pontos do Galo. E tinha exatamente. só o brasileiro. O Galo fez um investimento gigantesco para tentar conseguir o brasileiro. Tinha um técnico excelente, inclusive melhor do que o Abel Ferreira, e ficamos 10 pontos atrás deles, né? Eu acho que o Palmeiras é muito bom. Era isso que eu ia falar. O São Paulo, que está focado só no brasileiro, que tinha realmente também chance de título, não ficou tão na frente do Palmeiras se a gente olhar em termos de ponto. 66 a 58, sabe? Então, assim, 8 pontos. Um campeonato muito digno que o Palmeiras fez, ainda mais se a gente lembrar, Couto, que o Palmeiras usou esse campeonato como sparring, né? Linguagem do boxe. É aquele cara que, você soca só para manter o ritmo, que você vai ganhar e vai manter o ritmo e tal. E assim, eu acho que o Abel Ferreira, ele deu uma ousada, né? Ele colocou alguns titulares em alguns jogos que eu não colocaria. Ele abusou, às vezes, dos reservas. Mas, enfim, eu acho que no frigir dos ovos, deu bom para o nosso lado, né, Couto? Deu. Eu acho que a grande herança desse campeonato foi isso, né, cara? Ter rodado o elenco. O Palmeiras ter testado literalmente todas as peças do elenco. Isso é muito importante para o Abel. Se ele não tem tempo para dar treinos, para preparar a equipe, montar a filosofia dele na academia de futebol, treinando o time, ele usou o Campeonato Brasileiro para isso, né? Vamos usar de laboratório, vamos conhecer o time ao longo da competição, nos pequenos treinos a gente faz um ou outro ajuste, mas vamos rodar todo mundo. E isso vai ser muito importante para o planejamento da temporada que começa semana que vem, né? Da temporada de 2021. Nem acaba a temporada de 2020, já começa a próxima. A gente sabe que vai ser tudo enrolado. Então, acho que nesse sentido o Abel foi muito inteligente. Usou esse tempo vago do Campeonato Brasileiro para transformar em um grande laboratório, né? E antes da gente continuar aqui, só um negócio, né? Muito obrigado à Federação Paulista de não ter remarcado o derby. Parabéns. Valeu. Os dirigentes sempre muito amigos do Palmeiras, né? A CBF, o que o cara da CBF falou esses dias aí, né? Acho que foi na ESPN. Que era culpa nossa, né, meu calendário. Que absurdo, saca? Não, a culpa é do Palmeiras que o calendário tá apertado. Assim, sem clubismo, sem nada. A CBF deveria pegar o melhor time do Brasil e enaltecer. Chegar e falar, olha que legal, é um modelo, a gente vai ajudar, a gente vai atrasar um pouco aqui e tal, para ele ter a condição de disputar. E o cara pega e caga no ventilador? Pelo amor de Deus. E a Federação Paulista, a fiel escudeira, né? Fiel escudeira aí da Federação Paulista. E assim, o Palmeiras, ele não tem influência, né? O Palmeiras não é um time politicamente forte, muito pelo contrário, ele é muito brigado com a Federação Paulista, ele é brigado com a Globo, enfim, isso rende até um outro vídeo, sempre sendo prejudicado, né? Impressionante. Coisa, Gui. Os caras não pensam na Federação Paulista, né? Que o Palmeiras vai jogar o derby de semana que vem com o time B/C. Bobear, a gente estará no banco do Abel Ferreira. E as pessoas não pensam que esse jogo provavelmente vai acabar caindo num pay-per-view da vida, ou numa televisão aberta, enfim, vai diminuir a audiência, porque é muito melhor pro espetáculo você ter o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, que acabou de ganhar do Corinthians de 4-0, uma revanche ali na Arena Corinthians, que o Palmeiras ganhou também esse ano no Campeonato Brasileiro. Você coloca os dois times com força máxima, é um derby, cara. Não é um Palmeiras e União da Esquina, é Palmeiras e Corinthians. Você tem que dar a importância a esse jogo. E aí você faz esse tipo de presepada, cara, perde o interesse, perde o apelo, desvaloriza. E o Couto, querendo ou não, campeonato, né? Exato, querendo ou não, o Palmeiras e Corinthians, tirando a fase da fase de grupos, né, do Campeonato, é o jogo mais importante. Então é o jogo onde a Federação Paulista tinha que investir tudo que ela tem, porque a gente sabe que o Campeonato Paulista já não é muito bem visto, bem quisto por nós torcedores de um time grande. E aí eles jogam esse jogo que é importante para nós, como qualquer coisa contra o Corinthians é importante, não é porque é pelo Paulista que não é importante, é um derby. Derby é sempre importante, vai contar no número de vitórias para cada lado, para quem ganhar em jogos oficiais, e a federação meio que ignora isso, ignora a importância desse derby, ignora a importância desse jogo para um torcedor palmeirense, para um torcedor corintiano. Eu tenho certeza que um torcedor corintiano
vai se orgulhar muito mais se o Corinthians ganhar dos titulares do Palmeiras. Então, eu acho um equívoco gigantesco por parte da federação, né? Exato. E assim, eles só prejudicam a eles, né? É impressionante. Óbvio, prejudicam o Palmeiras também, mas até aí, meu, a torcida vai chegar e vai entender. Vai fazer o quê? Vai entender, né, meu? Porque muito difícil. Você vai jogar contra o Corinthians e vai jogar com o time B e não vai jogar com o time B? Vai prejudicar a Copa do Brasil? Não, né? Enfim, o Palmeiras, ele fechou o ano no Brasileirão sendo o time que mais vezes fez goleadas. Vocês sabiam disso? 6 goleadas. Número de estatística aqui para o PlayStation, cara. Palmeiras proporcionou 6 goleadas. E é bastante coisa, até muito por conta do começo do Abel Ferreira, né? Teve um começo avassalador, que todo jogo era 3-0, não tomava gol de jeito nenhum em casa, Gui, né? tem os jogos aí que foram goleadas? Eu me lembro contra o Corinthians. Pera aí que eu tô procurando aqui. Contra o Corinthians foi goleada. Teve um monte de 3-0, né? Verdade. Teve contra o Fortaleza, 3-0. Não tem os jogos aqui, não. Enfim, a gente vai buscar esses números. Mas é impressionante, né? Que acho que são os 3-0 que estão fazendo a conta pesar aqui pro lado do Palmeiras. Mas assim, o começo do Abel Ferreira no campeonato é muito espetacular, né? Porque nesse momento o Palmeiras ele tá vindo de uma sequência de derrotas, meio capengando, tem decisões, tem que passar na Copa do Brasil, e o Abel Ferreira ele consegue fazer de tudo um pouco, né? Manter o Palmeiras na briga pelo Brasileiro, ganhando jogos, e continua na Copa do Brasil também, né? Exato, né? O Palmeiras se manteve forte em praticamente todas as frentes, né? Esse ano. E isso é muito difícil, né? A gente volta até naquela discussão que a gente estava tendo. É algo que tem que ser enaltecido. A gente, tirando o Flamengo ano passado, que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro de forma avassaladora e tudo mais, a gente não vê times brasileiros, mesmo com investimento ou com alta, brigando em mais de uma frente. O próprio Palmeiras, né, em 2018, tudo bem, foi uma exceção, brigou, estava ali no Brasileiro nas cabeças e chegou na semifinal da Liberta. Em 16, quando foi campeão, só tinha o Brasileiro para disputar. Não conseguiu chegar nem, por exemplo, numa Copa do Brasil ou num Campeonato Paulista. Então, é uma temporada perfeita, né, Gui? Eu acho que esse Campeonato Brasileiro é para dar orgulho para o palmeirense, mesmo a gente abrindo mão de tudo, conseguimos ficar bem. E outra, para a gente analisar o quão fraco é o campeonato, né? O Palmeiras abriu mão de tudo e ninguém conseguiu passar o Palmeiras, a gente continuou na 7ª posição. Esse campeonato realmente foi fraco, né? É o campeão com o menor número de pontos desde 2009, quando o Flamengo também foi campeão, né? Um campeonato bem por baixo, até pela pandemia, mas a gente tem que lembrar aqui também, a gente tem que enaltecer o campeonato que o Palmeiras fez, que é um campeonato muito bom, muito digno, mas a gente lembra o desempenho do Palmeiras contra o Z4, né? Contra o Botafogo, o Palmeiras fez 1 ponto. Contra o Goiás, o Palmeiras fez 1 ponto. Contra o Coritiba, o Palmeiras fez 0 pontos. Contra o Vasco, o Palmeiras fez 4 pontos. Então, esses pontos, se a gente tivesse somado esses pontos que são, digamos assim, os mais fáceis, né? Muito mais fácil você ganhar ponto contra o Flamengo, contra o Inter, contra o Corinthians, contra o São Paulo. O Palmeiras certamente ia estar brigando até a última rodada, né? Pois é. E assim, alguns números para ilustrar a campanha do Palmeiras. O Palmeiras teve um ataque que não foi o grande destaque, né? O Palmeiras teve o 9º melhor ataque. Então, por exemplo, equipes como o Ceará tiveram um ataque mais positivo que o Palmeiras. Fluminense, até mesmo Santos, Atlético Mineiro e tal, beleza. Tiveram um ataque mais positivo. Mas, sim, o 9º melhor ataque combinado com a 3ª melhor defesa, tá bom, né? Porque o Palmeiras, a melhor defesa foi a do Internacional, depois a do Atlético Paranaense, e aí vem a defesa do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras não teve um ataque explosivo, mas teve uma defesa muito sólida. E até hoje, que a gente tá gravando, tá saindo o prêmio Bola de Prata, da ESPN. O Gustavo Gomes e o Everton já foram premiados, pra gente ver como a defesa do Palmeiras é forte. O Palmeiras ficou em 7º, e teve 2 jogadores já como eleitos o melhor zagueiro e o melhor goleiro do Brasileirão.
Então, a defesa do Palmeiras realmente fez a diferença, né? Fez. E o Palmeiras está caminhando, né, ano a ano para ser uma referência defensiva no Brasil, né? Desde a volta do Felipão, com a implementação da grande defesa, né, que ele montou em 2018 e tudo mais, é uma herança que a gente vem tendo, né? E, pô, é indiscutível, né, que o Everton, acho que hoje é o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. É um cara muito seguro, que não vacila em bolas fáceis, em bolas difíceis ele está se mostrando verdadeiro um grande Ídolo, né? E o Gustavo Gomes impecável na zaga, né? Se o Palmeiras talvez tivesse dedicado um pouco mais, a gente talvez teria o Vinha ali como um destaque, que é um cara que também está para despontar totalmente aqui no futebol brasileiro. Enfim, foi um ano bacana e é um mérito legal, né, da gente receber. E Gui, aproveitando aqui rapidinho, vai, para falar de defesa, o Fernando Praz se aposentou, né? Nosso verdade. Eu não queria finalizar o vídeo aqui antes da gente agradecer o Praz por tudo que ele fez ao Palmeiras. Tem um post lá, um texto que eu escrevi no nosso Instagram. Agradecer o Fernando Praz e desejar para ele aí uma nova vida, né? Cheia de coisas boas aí, que ele curta muito a aposentadoria e dizer que a gente lamenta muito que o último jogo da carreira dele não tenha sido feito pelo Palmeiras e sim pelo Ceará, mas nada apaga a história grandiosa do Fernando Praz, nosso eterno camisa 11. Exatamente. E, ô Zé, só para a gente começar já a encerrar, deixa eu te passar umas estatísticas aí para você dar uma olhada. Olha só que loucura, tá? O artilheiro do Brasileirão do Palmeiras foi o Rafael Veiga. Rafael Veiga fez 11 gols em 26 jogos, 3 gols de pênalti. Depois vem o Luiz Adriano com 10 gols, cara, em 24 jogos. E aí o William completa o pódio com 7 gols em 32 jogos. Que extrato que dá pra gente tirar disso daí? Óbvio, existem alguns outros destaques, né? Por exemplo, o Gabriel Veron com 4 gols, o Rony tem 5, mas a gente teve 2 jogadores com dígitos duplos, né? Então, assim, Rafael Veiga e Luiz Adriano. E ainda o William com um número expressivo de gols, né, cara? Eu acho que o principal, o extrato, como você diz, a principal lição que dá para tirar disso é que o Palmeiras é um time ofensivamente equilibrado, né? O Palmeiras não tem aquele cara como é o Gabigol pro A Flamengo. dependência, né? Não tem a dependência, é um cara que sempre vai fazer gol em qualquer jogo que seja, ou como foi o Luciano pro São Paulo, ou o Marinho pro Santos, enfim. Eu acho que o Palmeiras tem jogadores ofensivamente capazes de produzir gols e produzir grandes jogos, né? E eu acho que isso é bom, efetivamente muito bom para o nosso elenco, né? A gente não depende de um jogador, o Rafael Veiga nem titular posso dizer assim, não sei, o Palmeiras não tem isso de titular e reserva, ele joga alguns jogos, depois não joga outros. O Luiz Adriano de fato é titular, porque não tem outro jogador na posição dele. Quem sabe a gente vai ter para a próxima temporada. Uma posição que o Palmeiras precisa contratar, na minha opinião. Mas o Rafael Veiga também tem esse número grande de gols também porque bate pênalti, né? E viveu uma grande fase ali pro começo do Abel Ferreira até metade mais ou menos do trabalho do Abel até agora. Ele viveu uma fase espetacular, melhor fase da carreira dele até agora. E a gente tem que lembrar, você falou do William, que fez gol, tem o Rony, que no Brasileiro não, mas nas outras competições, na Libertadores, foi o artilheiro, principal jogador do Palmeiras. Tem o Gabriel Veron, teve o Wesley, que até se machucar vinha sendo destaque do time. Então, eu reitero aqui, como disse no começo do comentário, eu acho que o Palmeiras é um time ofensivamente equilibrado. E interessante a gente ver também o número de participações em gol. Olha só que bacana. O Luiz Adriano é o cara que mais participou em gol do Palmeiras. 10 gols e 3 assistências em 24 gols. Rafael Veiga, ele é meia de origem, mas só uma assistência, né? O William, 7 gols e 4 assistências. Também tem uma participação legal, né? E para arredondar a bola, para a gente já começar a ir para o tchau, número de assistências, isso daqui eu fiquei bem surpreso, cara. O jogador do Palmeiras que mais deu assistências foi o Gabriel Menino, com 6 assistências. Depois vem o Gustavo Scarpa com 5, o William com 4. Isso eu tô falando no Brasileirão, né? Para mim, surpreende porque é um número baixo.
Porque se a gente for olhar, o líder de assistências no campeonato é o Arrascaeta, se eu não me engano, e o Vina. Eles têm 9 assistências, enfim. Mas, pô, é um número baixo. Você dá 6 assistências em 38 rodadas possíveis, né? Óbvio que nenhum desses que eu citei jogaram as 38 rodadas. Mas até mesmo, por exemplo, Arrascaeta, Vina, os líderes de assistência 9, eu acho pouco, né? Mas enfim, participação legal do Palmeiras, como o Zé disse, bem distribuído, né? O número de participações em gols, bastante artilheiros, até mesmo a artilharia no ano é bem dividida. Podemos ficar bem satisfeitos com esse Brasileirão do Palmeiras, né, Coutinho? Cara, um Brasileirão, acho que nota, vou dizer 10, viu, para o Palmeiras. Cumpriu as expectativas, serviu de sparring, como você disse, não nos complicamos, chegamos em sétimo, rodamos o elenco, fomos bem clássicos, né? Muito bem. Corinthians no primeiro e no segundo turno, São Paulo a gente perdeu no primeiro turno, mas no segundo turno empatamos e tiramos as chances deles de título. Contra o Santos, se não me engano, foram empates, né? Contra o Peixe, Não, ganhamos no primeiro turno. Ganhamos no primeiro turno o gol do Patrick de Paulo. E o gol contra do Ramires, nunca vou esquecer. Isso, gol contra o Ramires. Maldito. É isso, então foi um campeonato muito bom, né? Eu acho que dá para dar nota 10. E você, Zé? Eu vou seguir a linha do Couto, né? Eu acho que o Palmeiras fez o que se espera de um clube desse tamanho, com um investimento desse tamanho. O Palmeiras priorizou o campeonato mais importante, que é a Libertadores. E aí, quando teve que optar entre Brasileiro e Copa do Brasil, eu concordo em optar pela Copa do Brasil. Um campeonato mais curto, com menos jogos, onde você, em um jogo, pode decidir sua vida numa classificação. O Brasileiro tem aquele negócio de perdeu esse, ganhou esse, só vale 3 pontos, aí perdeu o próximo jogo, meio que fica no 0-0, né? Você ganha 3, depois deixa de ganhar 3. Então eu acho que o ano é espetacular, contando tudo, e pra gente, como a gente tá falando de brasileiro, eu acho que o desempenho é excelente. O Palmeiras ficou numa colocação muito boa, 7º lugar, fez uma pontuação muito boa, 58 pontos, tá mais do que a gente podia esperar. E assim, outra coisa, né, Zé? A premiação do Brasileirão, né? Porque a premiação da Copa do Brasil é bizarra. A premiação da Libertadores é bem boa. O Palmeiras, ele fica em 7º no Brasileirão, ele ganha 23 milhões. Se o Palmeiras tivesse ficado em primeiro, ele ganharia 33 milhões. Então, assim, olha a diferença, né? Realmente. Tudo bem, do primeiro para o 7º são 10 milhões. Mas, cara, você ganha a Libertadores, você ganha 80 milhões. Uhum. Você ganha a Copa do Brasil, só pela final, você ganha 60 milhões. Então, assim, não o tem Palmeiras... que discutir, né? O Palmeiras priorizou realmente o que mais vale em termos financeiros, né? Exato. E, assim, nas últimas rodadas, por exemplo, o Palmeiras vai em quarto, que foi onde o São Paulo ficou, 28 milhões. São 5 milhões de diferença, óbvio. Queria no meu bolso? Queria. Queria no bolso do Palmeiras? Queria. Mas, cara, entre 5 milhões que você vai ter que arriscar, fazer acontecer, ou você chegar e administrar toda a temporada do jeito que o Palmeiras administrou, eu sou mais administrar a temporada e ficar com os 23 milhões tranquilo, beijo, abraço, tô satisfeitíssimo, rapaziada. Exato, né? E é a opção mais sensata, né? O Palmeiras tem que pensar como empresa, porque hoje, né, na verdade, todos nós, né, devemos pensar como empresas. Vai ganhar mais, vai ter mais exposição, porque vai ganhar uma Libertadores, foi disputar um Mundial, ganhou dinheiro. Exato. Ganhou exposição, né? O Palmeiras conseguiu se colocar a nível mundial. Então, eu acho que foi uma temporada muito inteligente, cara, muito acertada do Palmeiras, o planejamento. Aí, é claro, né? Eu não vou falar assim, daqui a pouco a gente conversa. Quando acabar 2020, porque ainda estamos em 2020... Palmeiras e o Grêmio. A gente conversa sobre o que pode ser 2021. Se essa estratégia muda, né? Se o foco fica em Libertadores e por que não o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que, assim, já antecipando, o Palmeiras deve aproveitar esse momento e focar mais uma vez nisso, cara. Ganhar mais uma Libertadores, tentar ganhar mais Copa do Brasil, trazer mais dinheiro e trazer mais exposição a nível América Latina e mundo, né? Porque o Palmeiras é o maior campeão nacional, 14 títulos nacionais ao todo, se eu não estou equivocado.
Aqui a gente já domina. Vamos ganhar mais umas Libertas aí, chegar fácil. Precisa. O Palmeiras, ele precisa crescer internacionalmente falando, Recopa. Porque é aquela coisa, né? Os caras falam, o São Paulo é o maior campeão internacional. Beleza, mano. Tem 3 Libertas, tem 3 Mundiais e tal. 28 Recopa de não sei da onde, 724 isso. Não tirando mérito. Mas é justamente falando, o Palmeiras também tem que ganhar essas coisas que são de menor expressão. Recopa daqui, Copa Mercosul dali, isso, aquilo, Sul-Americana, vai. O que for de título, venha. Tem que aproveitar mesmo esse momento bom do Palmeiras. Enfim, rapaziada, estamos batendo aqui já 40 minutos de vídeo e eu quero me despedir com muito carinho, com muito amor de vocês. Então, ó, eu vou até lançar uma nova aqui, hein? Coração! Valeu, Zé. Aquele beijo, aquele abraço. Muito obrigado. E, ó, saudações palestrinas. Vamos juntos, hein? Vamos juntos, meu parceiro. Valeu, Gui. Valeu, Couto. É isso. Valeu, Coutinho. Valeu, Gui. Aquele beijo, aquele abraço, pessoal. Ó, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixa comentário, deixa like. Aquece o nosso coração fazendo isso. Valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau. Ó, vou meter o coração.